É um prazer estar de volta com mais um programa da série Chegou a Hora. E muitas pessoas têm assistido a esses programas. O primeiro deles, nós falamos sobre a criação do tempo, como Deus criou o tempo, o nosso tempo, como o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Na verdade, ele é eterno. Mas ele criou o tempo para se comunicar conosco. Contei para vocês também como me interessei por esse assunto há muito tempo atrás e comecei a colocar as profecias numa linha do tempo. Mostramos no primeiro episódio como este tempo foi usado para se comunicar com Noé e como Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. No segundo episódio colocamos algumas profecias da Bíblia, alguns reclamaram que foi assim uma overdose de profecia, né? Porque não dá para explicar todas as profecias. Provavelmente em alguns vídeos à frente vamos detalhar mais algumas dessas profecias e aí vamos fazer, por exemplo, um vídeo para uma profecia, um vídeo para outra profecia. Mas no momento, o que eu queria mostrar é a proximidade da volta de Jesus quando a gente coloca essas profecias numa linha do tempo. Então estamos falando sobre as profecias e o tempo, né? E eu gostaria de iniciar com uma breve palavra de oração. Vamos orar, incline sua cabeça. Senhor Jesus, te agradecemos pelos momentos que temos passado aqui com os nossos amigos, através do vídeo, através do computador, através da internet. Que o Senhor possa abençoá-los. Nos dê a sabedoria que o Senhor prometeu. Coloque em nossa mente o discernimento para compreender as profecias da Bíblia Sagrada. Nos dê sabedoria. Nos dê entendimento para perceber o tempo em que estamos vivendo. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Continuando hoje, nós vamos para a parte 3. Seria o Chegou a Hora, parte 3. Eu quero voltar novamente a falar um pouco de Guilherme Miller. O nome em inglês é William Miller, mas não sei por que no Brasil se traduziu o nome dele para Guilherme Miller. E vocês se lembram, alguma coisa que fascinou Guilherme Miller foi o tempo. Eu li para vocês algumas citações e essa história dele você vai encontrar especialmente no livro Grande Conflito. O livro Grande Conflito tem algumas citações, especialmente começando ali do capítulo 18 em diante. Você vai ver aí que existem várias opções de Grande Conflito, porque com o tempo foram mudando as capas, né? Foi um livro escrito ainda no século XIX, bastante tempo atrás. Foi colocado uma linguagem mais moderna e a última versão, que é essa capa cinza, o Grande Conflito com a letra G e a letra C, muita gente não gostou da capa, mas o conteúdo é muito interessante, especialmente nessa linguagem mais moderna, que a gente consegue compreender muitas coisas que talvez no outro estivesse uma linguagem um pouco mais antiquada. Mas tem para todos os gostos. Eu já li esse livro acho que umas 4 ou 5 vezes, estou lendo de novo, nessa versão agora mais atualizada. E eu recomendo a leitura desse livro. E eu quero dizer para vocês que nesse livro, na página 271, Ellen White diz assim, a respeito de Guilherme Miller, diz que ele era um lavrador íntegro, de sentimentos honestos, que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras e que, no entanto, desejava sinceramente conhecer a verdade. E agora preste atenção no que ela diz. Foi o homem especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Impressionante, não é? Um homem escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Jesus. Que coisa impressionante, né? E realmente ele abalou ali os Estados Unidos e o mundo em sua época. Uma coisa interessante que a gente vê também no livro Grande Conflito, diz assim, que com intenso interesse estudou os livros de Daniel e Apocalipse e descobriu para sua grande alegria que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos.
Porque muita gente diz que o livro de Apocalipse é um livro fechado, Daniel é um livro difícil de compreender, com símbolos, mas ele percebeu que era possível compreender. E ela continua dizendo, elo após elo da cadeia da verdade recompensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Olha aí a linha do tempo. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e a abrir as escrituras à sua compreensão. Anjos do céu estavam com ele. E quem sabe você, ao estudar a Bíblia Sagrada, pode pedir a Deus também que anjos celestiais estejam com você, abrindo a sua mente à compreensão da palavra de Deus, das profecias da Bíblia Sagrada, não é? Isso é muito importante. Não comece o estudo da Bíblia sem uma oração. Peça sabedoria. A Bíblia diz, no livro de Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então peça. E Deus vai lhe dar. De forma bastante exponencial e grande. Porque é Deus quem dá sabedoria aos homens. Olha o que mais o livro Grande Conflito diz. Outra espécie de prova que vivamente me impressionava o espírito, diz ele, era a cronologia das Escrituras. Notei que os acontecimentos preditos, que se haviam cumprido no passado, muitas vezes ocorreram dentro de um dado tempo. E aí ele começa a descrever algumas coisas que ele descobriu e que deixou ele fascinado com respeito ao tempo dentro da Bíblia Sagrada. Por exemplo, na página 323 do livro Grande Conflito, os 120 anos do dilúvio, em Gênesis 6, verso 3, os 7 dias que o deviam preceder com 40 dias de chuva predita, em Gênesis 7, verso 4, os 400 anos da permanência temporária da semente de Abraão, em Gênesis 15, verso 13, os 3 dias do sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor, em Gênesis 40, 12 a 20, os 7 anos de Faraó, em Gênesis 41, 28 a 54, os 40 anos no deserto, de Números 14 e 34, os 3 anos e meio de fome, de 1 Reis 17, verso 1, o cativeiro de 70 anos, de Jeremias 25, 11, os 7 tempos de Nabucodonosor, em Daniel 4, 13 e 16, e as 7 semanas, 62 semanas, e a semana, perfazendo 70 semanas determinadas aos judeus, em Daniel 9, 24 a 27. São tempos que limitaram acontecimentos que antes eram apenas assuntos de profecia, cumprindo-se de acordo com as predições. Ele ficou fascinado com isso. Apenas a gente percebe que Deus se comunica através do tempo com o homem. E ele percebeu isso. E você também, ao ler a Bíblia, vai perceber isso. Quando eu leio a minha Bíblia, e cada ano eu leio uma Bíblia diferente, tem ano que eu termino antes do final do ano e começo já outra. Às vezes, como eu gosto muito de uma determinada tradução, eu leio mais de uma vez. Então, ele foi percebendo que havia itens de tempo na Bíblia. Deus se comunicando com o ser humano através do tempo. O tempo é importante, porque Deus usa o tempo. Se Deus usa o tempo, é porque o tempo é importante. Ele criou o tempo lá no início, quando criou a semana, os primeiros 7 dias, depois criou o sol, a lua e as estrelas, e a própria Bíblia diz que esses astros determinam os meses, os anos, as estações do ano, não é verdade? E assim a gente consegue medir o tempo, e é o que tem acontecido. Bom, Ellen White continua dizendo o seguinte em seu livro Grande Conflito a respeito da história de Guilherme Miller. Em seu estudo da Bíblia, Miller encontrou vários períodos cronológicos que, segundo a sua compreensão, estendiam-se até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, ele percebeu que havia uma linha de tempo que começava lá no passado e vinha se estendendo até a segunda vinda de Jesus. E diz mais, concluiu que eram tempos previamente estabelecidos, de acordo com Atos 17, 26, que Deus revelou aos seus servos. E aí ele diz, o Senhor declarou pelo profeta Amós que não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso está em Amós capítulo 3, verso 7.
Assim, os que estudam a palavra de Deus podem confiantemente esperar que encontrarão nas Escrituras da verdade claramente indicado o acontecimento mais extraordinário que ocorrerá na história da humanidade. Olha, que coisa impressionante. Ele foi descobrindo, ele descobriu uma linha do tempo. E quando ele começou a colocar essas profecias nessa linha do tempo, uma pergunta veio na mente dele. Quando ocorrerá a volta de Jesus? Será que essas profecias indicam o tempo da vinda de Jesus? Ou a proximidade da segunda vinda de Jesus? E ele começou a estudar então essas profecias, tendo isso em mente. Na verdade, uma das profecias que ele estudou, a longa profecia de 2.300 anos, Daniel 8 e 9, onde existe um período determinado para os judeus, que terminou no ano 34. Essas semanas que eu falei aí, ou 70 semanas que eu falei aí agora há pouco, ou 490 anos, porque um dia em profecia equivale a um ano. E a partir do ano 34, o evangelho começa a ser pregado pelo mundo, primeiro pelos apóstolos, depois pelos seus servos fiéis. A igreja vai crescendo e vai sendo levada a mensagem ao mundo. E finalmente ele percebeu que em 1844 terminava esse período de 2.300 anos. Na verdade, ele se confundiu um pouco porque ele achava que Jesus ia voltar ali. E houve um desapontamento, né? Eles ficaram esperando a vinda de Jesus, que não ocorreu. Mas foi uma interpretação errada, errônea. A partir dali começou o julgamento, ou juízo investigativo. E ele vem vindo, né? E Ellen White diz que quando Cristo, ou quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e o seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo a sua obra. Nós estamos já há muitos anos, há mais de um século, né? Aguardando a segunda vinda de Jesus, e o julgamento vem vindo. Em algum momento esse julgamento vai terminar. E nós estamos muito próximos da segunda vinda de Jesus. Eu gostaria de interromper um pouco e mostrar a vocês aqui um vídeo. Esse vídeo conta um pouquinho a história da Igreja Adventista no passado. Foi preparado em 2013, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia completou 150 anos. Ele está disponível no YouTube. Aqui está apenas uma parte, mas provavelmente vou disponibilizá-lo também aqui no canal para que fique fácil das pessoas encontrarem. Embora seja um vídeo que já tem quase 10 anos, ele mostra a história da igreja no seu passado e a sua missão. Mas eu quero destacar especialmente o início, o período de Guilherme Miller e o período do início de Ellen White. Preste atenção. Tell them we were right. Tell them he really is coming. We just have to be patient and wait for him. Sempre houve um interesse muito grande no estudo das profecias por alguns indivíduos, mas não era algo tão generalizado. Quando pensamos em Adventista, pensamos em Miller, que começou a pregar sobre a volta de Jesus no ano de 1871. He had done what the Lord wanted him to do. You know what that was? To preach the message that was in the book of Daniel, that was closed until the time of the end, and now that we're in the time of the end, so the Lord revealed to this servant of God. – 1815. Guilherme Miller, um ex-combatente de guerra, retorna à sua fazenda no estado de Nova York à procura de paz. Embora deísta e cético, ele entende que as respostas às suas inquietações só seriam encontradas na Bíblia. No momento em que a nação despertava para uma nova consciência religiosa, os estudos de Miller sobre as profecias bíblicas revelaram uma mensagem que não podia ser guardada. E mesmo contra sua vontade, Miller se tornou um pregador num período crucial da história. And that period was really the most religious period of American history, where people turned back to God, or to God in a special way. And it's interesting that that's the context of the Millerite movement, because William Miller becomes a second Great Awakening preacher
but with a kind of unique message. Miller pregava que a volta de Jesus estava muito próxima e que aquele seria um dia de juízo. Most Second Great Awakening preachers like Charles Finney and others looked at the millennium as 1,000 years of increasing peace in the earth, until finally the glory of the Lord would fill the whole earth. So they had kind of a utopian approach to the work of God on earth. Miller had a very different view. He said Jesus is soon to come. There's nothing we can do to make the earth the glory of God. We're looking for the soon second coming of Jesus, when he will appear in glory, and then he will destroy the earth and make a new earth, new heavens and new earth. So this is a radically different view. É interessante que esse movimento, como eu mencionei, é interdenominacional. Pessoas de muitas denominações diferentes se uniram a ele, e ele não era uma igreja. Então você continuava sendo membro da sua igreja e aderiu a esse movimento. Do ano de 1831 até o 1839, Miller estava pregando só em pequenas cidades, pequenas igrejas, até que ele foi convidado a pregar em Boston, no ano de 1839. Quando ele estava pregando lá, ele encontrou com um senhor chamado Josué Himes. E aquele homem pergunta para Miller, por que você prega só em cidade pequena, só em igreja pequena? Ele diz, eu prego onde sou convidado. E ele pergunta para Miller, posso eu te ajudar a fazer esse trabalho melhor? E Miller, sim, você pode. E esse Josué Himes começou a pegar os sermões de Miller e começou a espalhar e convidar Miller para ir para grandes cidades, grandes igrejas. I've done some estimates, and Miller and the Millerite movement, proclamation of the soon coming of Jesus, saturated New England and New York. Miller himself probably spoke, at least based on his recollections, to maybe 1 in 20 of the Americans living in New England and New York himself. Nos próximos 4 ou 5 anos, eles espalham perto de 8 milhões de literatura. E pensar que naquele tempo nós tínhamos por volta de 20 milhões de pessoas vivendo aqui na América. O equivalente para 2 peças de literatura para cada casa na América do Norte. E os cálculos são entre 50 a 100 mil adeptos formais, porque não havia um registro de membros ali. Mas Cross, no seu livro The Burned Over District, ele menciona que além desse grupo, haviam cerca de 1 milhão de céticos expectantes. Em 22 de outubro de 1844, todos aqueles que acreditaram na pregação de Guilherme Miller estavam certos de que não só veriam Jesus voltando, mas que iriam com ele para o céu. Alguns deles venderam o que tinham, outros abandonaram seus negócios e alguns se reuniram, esperando aquele que estava por vir. Eles aguardaram até o último segundo daquele dia, mas Jesus não veio. E a esperança se converteu em desapontamento. Em meio à tristeza, à dor e à dúvida, alguns deles se voltaram para a Bíblia à procura de respostas. Some people just said, I've never believed it anyway. And they went back to whatever they'd been doing before. Some people continued to set new dates. Well, they were just disappointed again. Some people, maybe as many as 50, went back to their Bibles and dug and studied and find out the real truth that Jesus' work in heaven took on a new phase in preparation for coming. Some people asked William Miller what had happened. Well, he didn't know. But he said, I have set my mind on another time, and there I intend to stand until he comes, and that is today, and today, and today, until he comes. Guilherme Miller viveu convicto de que não aguardaria o retorno de Cristo de um lugar como este. Mesmo em seus últimos dias, já muito doente e quase cego, ele não perdeu de vista a esperança de ver o seu Senhor. Mas Guilherme Miller foi sepultado em dezembro de 1849 neste cemitério em Lowhampton, Nova York. E a profetisa Ellen White disse que anjos guardam a sepultura de Guilherme Miller e que finalmente ele verá Jesus voltando daqui, quando a última trombeta soar. Como Miller, muitos morreram acreditando nessa esperança. Mas a mensagem da breve volta de Jesus permanece viva. When he comes up, there'll be a little boy who was 18 years old who used to come over here and think about Miller and his life, and he wanted what God wanted him to do. But he was killed in an accident when he was only in his teens, about 18, so he never knew. But his mother wanted him buried in the same graveyard as his friend.
And that's where he is. Right over there. Anoiteceu o dia 22 de outubro de 1844 e Jesus não voltou, como esperavam os adventistas. Mas a manhã seguinte veio, e com ela tristeza, decepção e, para alguns, humilhação. And when he met a neighbor, they'd say, "What are you doing here? Thought you were going up." And it sounds kind of funny, but it wouldn't feel funny, I don't think. Why does God work out of disappointment? Could it be that disappointment is a filter, a grid through which we pass, and in the passing through, there is something that gets purified. There's something that becomes resilient. There's something that shines. There is this phoenix out of the ashes. Now, out of that disappointment, our hearts are caught up with greater embrace and expectancy over what turns out to be God's methodical, patient unfolding of His divine will. Entre os que passaram pela experiência do desapontamento, uma jovem recebeu uma missão especial. Every major epoch of sacred history has had a prophet who's saying, hey guys, something's about to happen. Now, look, would it be logical for a God who has done it here, before the greatest event in the history of the human race, in other words, the return of Christ, visible, personal return of Christ to earth, would it be logical for God to say, you know what, I had him down here, but I don't need a friend now. You just figure it out. You people just figure it out. You'll get it. Can you imagine God doing that? Are you kidding? He's done it here, He's done it here, He's done it here. And so I believe that at the end of time, like John the Baptist, God says, I'm going to have a friend. In fact, He found a 17-year-old girl, a 17-year-old American girl, and He says, hey, listen, I'm coming back. Would you be willing to tell the story? I am absolutely convinced that the ministry of Ellen White, as a woman, is a ministry of a friend of God who brings to a generation who has ears for God the word, don't quit now. Quero continuar falando um pouquinho sobre o dom de profecia. Sabe, o dom de profecia é algo muito importante. Não é verdade? É um dos dons que aparece na Bíblia. Um dos dons do Espírito Santo. Naturalmente, quando Adão e Eva foram criados, Deus comunicava-se com eles pessoalmente, face a face. Na viração do dia, ali vinha Deus, Jesus, conversava com eles. Eles tinham a companhia dos anjos, os mensageiros vinham, conversavam com eles. Mas o pecado interrompeu essa comunicação. Eles foram expulsos do jardim e agora precisava de um intermediário. Alguém que conversasse com a humanidade. Não é? E olha o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ou seja, Deus passou a falar com o ser humano, a comunicar suas mensagens ao ser humano pelos profetas. E mais tarde, por meio de Jesus, seu Filho. E nós temos essas mensagens dos profetas aqui na Bíblia Sagrada. Não é verdade? Muito bem. E olha, tem um texto da Bíblia que se encontra em 2 Crônicas 20, verso 20. Diz assim, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele e vocês terão a vitória. Eu acho interessante, na versão mais tradicional, que diz assim, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Para mim, aqui está o segredo da segurança. Muita gente se sente insegura nesses dias. Está aqui. Crede em Deus. Muita gente está procurando a prosperidade. Está aqui. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não é verdade? E, obviamente, Deus se comunica com o ser humano através dos profetas. Vou ler novamente, vou ler muitas vezes esse texto de Amós 3, verso 7, que diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo
aos seus servos, os profetas. Ele sempre revela, ele sempre avisa, ele diz o que vai fazer. E olhe, o livro de Tessalonicenses, escrito por Paulo, uma carta que ele escreveu, ele diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Sabe por que ele falou isso? Porque existem também falsos profetas. Existem os profetas de Deus, existem os falsos profetas. Hoje em dia muita gente busca aí conhecer o futuro através de feiticeiras, de cartomantes. Olha, isso não vem de Deus, são falsos profetas. E a gente tem que tomar cuidado com eles, porque eles estão aí, por toda parte, fazendo esses trabalhos estranhos, esquisitos, não é verdade? E olhe, 1 João capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Agora você pode perguntar, então como é que eu vou conhecer um profeta verdadeiro? Tem jeito? Tem assim uma listinha de como parece um profeta verdadeiro e como parece um falso profeta? Sim, existe a possibilidade, né? Vamos para a primeira prova de um profeta verdadeiro. A primeira prova é a prova das predições cumpridas. Olha o que diz Jeremias 28, verso 9. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. A gente estudou aqui, por exemplo, as profecias de Daniel. E a gente viu como essas profecias vêm se cumprindo. Profeta verdadeiro. Não é verdade? Quando você analisa a profecia e ela se cumpre, é um profeta verdadeiro. Quando Moisés, inspirado por Deus, disse que o povo ia ficar no deserto 40 anos, se cumpriu. Quando Jeremias, inspirado por Deus, diz que o povo ficaria em cativeiro babilônico por 70 anos, se cumpriu. Então, o profeta, quando ele profetiza, e às vezes é uma profecia que vai se cumprir rapidamente, lembra-se de copeiro, do padeiro lá que José interpretou os sonhos. Foi rapidinho, não é? Algumas profecias demoram mais tempo, né? Essa é a primeira prova. Predições cumpridas. Muitas vezes, no final de ano, a gente vê aí os profetas, falsos profetas, né? Fazendo predições para o futuro. E muitas vezes elas não se cumprem, mas a gente já esqueceu da previsão que eles fizeram, né? Então a predição de um profeta verdadeiro tem que se cumprir à risca. Essa é a primeira prova. Vamos à segunda prova. A segunda prova é harmonia com a Bíblia. Sim, a profecia do profeta tem em harmonia com a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz uma coisa, diz vermelho, e ele vem e profetiza azul. Não, tem alguma coisa errada com esse profeta. Ou a profecia diz 7 e ele diz 8, não, tem alguma coisa errada, né? Então vejam, a Bíblia é o parâmetro, a lei é o parâmetro. Olha o que diz Isaías 8, verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. A lei e ao testemunho. O que vem a ser isso aí? Bom, a lei no hebraico é conhecida como a Torá, e o termo bíblico usual para os escritos inspirados de Moisés, lá, que aparece lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, em Deuteronômio 4, 44, 45, 31, verso 9, eles chamam aquele compilado de lei, né? E o testemunho se refere ao testemunho dos profetas, de acordo com 2 Crônicos 23, 11 e João 3, 32. Em outras palavras, o que o profeta diz deve se harmonizar com o que já revelou. Aliás, você tem que pegar e fazer um paralelo na Bíblia, porque a Bíblia levou tanto tempo para ser escrita, né? O período foi longo, cerca de 1.500 anos, mas vejam que a Bíblia não se contradiz. Você lê Gênesis
e vai lendo o livro de Salmos, ou vai lendo os Evangelhos, ou lê o Apocalipse, e eles se harmonizam. Um profeta não contradiz o outro. E isso é muito importante. Esse livro, Mensageiro do Senhor, traz algumas orientações de como você reconhecer o verdadeiro profeta. Eu recomendo esse livro, Mensageiro do Senhor. É um livro um pouco grosso, um pouco denso. E ele diz assim na página 30 e 31. Embora profetas posteriores possam revelar pensamentos adicionais com respeito ao plano da salvação, eles não entrarão em contradição com o que Deus disse antes. A imutabilidade de Deus, Malaquias 4, verso 6, se confirma em suas revelações à humanidade. A Bíblia não é apenas a verdade inspirada, é também a norma decisiva de qualquer pretensão à inspiração. Então veja, a Bíblia é a norma. Se é um profeta que não usa a Bíblia, tem alguma coisa errada. Se ele usa cartas de tarô, tem alguma coisa errada. Se ele usa ali matar algum animal e olhar, observar o sangue ou as entranhas do animal, tem alguma coisa errada. Não é assim que Deus age. Se ele olha para os astros e fala, está em tal posição, e isso e aquilo, tem alguma coisa errada. Né? Não é assim que Deus age. A norma de Deus é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Né? Agora vamos ver a prova número 3. Prova dos frutos. E a prova dos frutos nós vamos encontrar em Mateus 7, 15 a 20. Eu vou ler só um trechinho onde diz assim: assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Ou seja, veja, um profeta, ele faz uma profecia, mas ele é um assassino. Tem alguma coisa errada com ele. Não é verdade? Olha, o sujeito é profeta, mas ele é um sujeito péssimo com a família. Tem alguma coisa errada com esse profeta. Não é? É um profeta de Deus, mas fala coisas do diabo. Não faz sentido. Prova dos frutos é muito importante. Muito importante. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Está lá em Mateus capítulo 7, 15 a 20. Jesus falando. E aí vem a prova número 4. Testemunho inequívoco da natureza divina humana de Jesus Cristo. Bom, veja o que diz 1 João capítulo 4, 1 a 3. Diz assim: amados, não creio em qualquer espírito, mas examine os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Ou seja, testemunho inequívoco da natureza divina humana de Jesus Cristo. Crer que Jesus Cristo veio a essa terra, se encarnou e esteve entre nós, aqui viveu, ressuscitou e foi para o céu. Isso é muito importante. Porque tem alguns profetas que nem creem em Deus, nem creem em Cristo. Creem em espíritos, creem numa coisa superior, mas não creem em Jesus. Creem em algum homem que veio e diz, não, esse é o verdadeiro profeta, mas não creem em Jesus. Ou diz, não, Jesus foi um mestre, uma pessoa muito inteligente, mas não era Deus. Tem alguma coisa errada com esse profeta. Essa é uma prova importante também. Diz mais o livro Mensageira do Senhor. Toda a verdade sobre a razão da vinda de Jesus, a razão por que ele se tornou nosso Salvador e exemplo, porque morreu e agora oficia como nosso sumo sacerdote, tudo isso está envolvido na prova de um profeta verdadeiro. Então veja, a vida de Jesus completa, o que ele fez, é importante para reconhecer esse profeta. Agora, existem algumas manifestações físicas que aparecem na vida do profeta. E nem sempre acontece todas. E às vezes também tem que tomar cuidado, porque alguns falsos profetas, eles falseiam essas
essas manifestações, ou às vezes o diabo usa mesmo essas pessoas e algumas manifestações aparecem. Primeiro, analisando os profetas da Bíblia especialmente, diz assim: os profetas têm consciência de que uma pessoa sobrenatural com eles se comunica e eles sentem um senso de indignidade, porque eles estão na presença de Deus. Lembram-se de alguns profetas que diziam assim: eu vi o Senhor, eu vou morrer, né? Ai de mim, porque eu tenho os lábios impuros, eu vou morrer agora. Esse foi Isaías, né? O apóstolo Paulo dizendo: miserável homem que eu sou. Depois nós temos o item 2, os profetas frequentemente perdem as forças. Lembra de Daniel? Ele cai, o anjo segura ele, levanta e fala assim: olha, obrigado, Senhor, porque você me fortaleceu. Quando ele me tocou, me senti fortalecido. Né? O item 3, os profetas às vezes caem por terra em profundo sono. Número 4, os profetas ouvem e veem acontecimentos em lugares remotos, como se estivessem realmente presentes. Vão em visão para algum lugar. O próprio apóstolo Paulo diz que ele foi levado, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, a um lugar que ele viu coisas que era até indigno de contar, e ele não conta. E deixou a gente curioso. Gostaria de saber o que foi que ele viu lá. Mas João, por exemplo, viu. Foi levado em visão e ele diz: eu vi lá o santuário aberto, né? Ele viu o Cordeiro, viu Jesus caminhando entre os castiçais, viu anjos, viu o céu, viu a nova terra. Depois nós temos o item número 5. Os profetas às vezes não conseguem falar, mas quando seus lábios são tocados, eles conseguem fazê-lo. Esse é o caso, por exemplo, de Isaías. O pai de João Batista ficou mudo por um tempo, lembra-se? Pois é. Depois nós temos o item 6. Os profetas muitas vezes não respiram. Lembram-se do profeta dizendo: não restou fôlego em mim? Não respirava. Mas estava vivo, porque Deus preservava a vida, né? Deus é o doador da vida. Item 7. Os profetas não têm consciência do que acontece ao seu redor, ainda que tenham os olhos abertos. Parece que ele está olhando assim no infinito, vendo outra coisa, de repente seus olhos se movimentam, está vendo alguma coisa que as outras pessoas não estão vendo. Porque essa pessoa está ali de olhos abertos, vendo alguma coisa que Deus está mostrando para ele. Depois, o item 8, os profetas às vezes recebem força suplementar durante a visão. O que eu mencionei agora há pouco, né? O profeta sentiu-se enfraquecido, o anjo veio, o levantou, ele agradeceu que o anjo fortaleceu. Recebeu forças, né? Item número 9, os profetas recebem força e alento renovados quando a visão termina. Sim, porque aí ele sai dali com um novo ânimo. Teve um encontro com Deus, não é verdade? E o item número 10, os profetas ocasionalmente sofrem algum tipo de lesão física temporária, como sequela da visão. É o caso, por exemplo, do apóstolo Paulo. Saulo viu a Jesus, né? Aquele brilho lá na estrada para Damasco. E ficou praticamente cego. Mas foi levado lá a Damasco e ali veio um outro profeta, o tocou, caiu dos seus olhos alguma coisa parecida com escamas e ele passou a enxergar. É impressionante. Existe um livro que eu recomendo para vocês, é o livro Crede em Seus Profetas. E eu quero falar um pouquinho de uma pessoa que nós, adventistas do sétimo dia, cremos que seja uma profetisa. Lembre-se que o livro de Joel diz que nos últimos dias haveria visões, haveria sonhos, haveria profetas. Então, por isso que eu estou passando para você esses itens para que você reconheça o verdadeiro profeta e o falso profeta. Então, nós adventistas cremos que Ellen White, a mensageira do Senhor, tenha sido uma profetisa. Eu gostaria de ler alguns textos, por exemplo, dela, e por isso que eu trouxe aqui essa introdução toda. No Grande Conflito, na página 9, diz assim:
O fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. É interessante conhecer a vida de Ellen White, especialmente se você não conhece. Existe um site na internet chamado Feliz 7 Play, ou Feliz 7 Play, no português, né? Feliz 7 Play. Ali existem alguns vídeos, e um vídeo especificamente, ou uma série, chamada Heróis da Fé, feita, acho que no final da década de 80, ou início dos 90, no Brasil chegou no início dos anos 90, e ele conta a história da igreja cristã e chega também aos dias de Ellen White. E eu quero compartilhar com vocês um trechinho de um dos vídeos que mostra ali o início da vida de Ellen White e como ela foi escolhida como mensageira do Senhor, como uma profetisa. Preste atenção. A 15 minutos de carro, a uns 19 quilômetros ao oeste de Portland, Maine, se encontra o povoado de Gorham. Ao norte desse povoado está o Fort Hill. Foi aqui, no dia 26 de novembro de 1827, que as gêmeas Helena e Isabel nasceram. Seus pais, Roberto e Eunice Harmon. Os Harmons eram metodistas devotos, com 8 filhos para cuidar. Embora sua casa não exista, esse sinal indica sua posição aproximada. Mais tarde, a família mudou-se à cidade litoral de Portland, onde Roberto Harmon continuou o seu ofício de fazer chapéus, e a pequena Helena assistia à escola da rua Brackett. Mas aos 9 anos, a sua vida se transformaria dramaticamente em mãos de uma invejosa menina da escola. Helena, você é uma mentirosa. Você vai pagar por isso. Helena! Helena foi levada à sua casa na rua Clark, onde logo descobriram que o seu nariz estava fraturado e que todas as feições do seu rosto haviam mudado. Ela permaneceu em coma 3 semanas. Ao recuperar-se um pouco, logo percebeu a diferença que a sua aparência causara, no jeito que todos a tratavam. Helena Harmon tentou voltar à escola várias vezes, mas os resultados do acidente quase a impossibilitaram de estudar e reter o que aprendia. Sua mão tremia tanto que não podia melhorar a caligrafia e, finalmente, com grande relutância, ela abandonou todo o esforço para receber uma educação formal. Em março de 1840, Guilherme Miller veio para Portland e apresentou uma série de conferências sobre a segunda vinda de Cristo, na igreja que uma vez esteve nesse lugar, na rua Casco. A família Harmon assistiu às reuniões e Helena mais tarde escreveu sobre Miller. Ele explicava as profecias com uma precisão convincente e mantinha o público como que encantado. Helena Harmon muitas vezes disse que o ano de 1844 foi o mais feliz de sua vida, mas com dezenas de milhares de outros, a família Harmon sofreu um amargo desapontamento quando Jesus não veio no dia 22 de outubro. Já para dezembro de 1844, a maioria dos que criam no advento haviam abandonado a confiança na validez do dia 22 de outubro. Helena Harmon e suas amigas aceitavam que o cumprimento das profecias dos 2.300 anos ainda ocorreria no futuro. Foi nesse mesmo mês que Helena recebeu algumas das quase 2.000 visões e sonhos proféticos que Deus lhe daria nos próximos 70 anos. Durante essas visões, ela era completamente inconsciente dos seus arredores e, como Daniel, ao receber uma visão, não a respirava durante quase toda a revelação. As visões variavam. Algumas duravam pouco tempo e outras quase 4 horas.
Algumas eram dadas em público diante de poucos e até centos de testemunhas. Nos primeiros 30 anos do seu ministério, eram geralmente acompanhadas por um fenômeno físico marcado que mostravam com forte evidência àqueles que observavam que a obra provinha de Deus. Outras lhe eram dadas enquanto orava, escrevia ou falava, e não eram acompanhados por fenômenos físicos. No entanto, nos últimos 40 anos do seu ministério, as visões eram geralmente sonhos proféticos, dados à noite. Helena Goldwhite, esposa, mãe, escritora e mensageira de Deus. Escolhida apesar de ser a mais fraca entre os fracos, chegou a ser uma forte torre para um povo chamado por Deus nos últimos dias da história deste mundo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse vídeo mostra um pouco da vida de Ellen White. Ele completo é um pouco mais longo. Existem praticamente, creio que 4 vídeos que contam alguma coisa sobre Ellen White e sua vida. Eu vou colocar alguns desses vídeos ao longo do tempo aqui para que vocês possam assistir também em nossa plataforma do YouTube, embora ele já esteja disponível em alguns lugares, especialmente no 7play. É importante assistir todo o vídeo. Mas olhe, o que aconteceu com Ellen White, ela viveu até 1915, esse é o ano da sua morte. E diz que em 1915, ano de sua morte, sua produção literária totalizava cerca de 100 mil páginas. 24 livros já haviam sido publicados, 2 outros manuscritos prontos para serem publicados, 5 mil artigos em revistas e publicações da igreja, mais de 200 folhetos e panfletos, aproximadamente 35 mil páginas datilografadas de documentos manuscritos e cartas, 2.000 cartas escritas à mão e material de seu diário, que quando foram datilografados totalizavam outras 15 mil páginas datilografadas. Sabe, lá nos Estados Unidos, próximo ali a Washington, existe a sede do que a gente chama de White State, onde todos os manuscritos estão ali. Os seus livros, os primeiros livros impressos, algumas recordações, o púlpito de onde ela pregou, uma réplica da Bíblia que ela segurou. Ou seja, tem muitas coisas interessantes e muitas pessoas visitam ali, é uma espécie de museu, mas também é um local onde todos os manuscritos são preservados e você pode pesquisar. No Brasil, no Colégio Adventista, o NASP Engenheiro Coelho, também tem o Centro White, que tem também um pequeno museu, todos os livros de Ellen White já publicados em português, mas também tem todos os manuscritos, uma réplica, para que, se você quiser consultar, você possa. Ali estão guardados em um cofre, para que as pessoas possam pesquisar. Na verdade, compilações feitas depois da sua morte faz com que atualmente existam muitos livros. Na verdade, são 130 livros impressos na língua inglesa. E olha, eu não sei se esse número está atualizado, porque às vezes tem algumas compilações sobre alguns assuntos que vão sendo dedicados, por exemplo, a algum setor, por exemplo, setor educacional, pessoas de mais idade, para os jovens, e assim vai, né? E as pessoas vão procurando esses livros. E eu acho que você deveria ler um desses livros. Eu recomendo História da Redenção, maravilhoso. Caminho a Cristo, fantástico, né? São livros. O Senhor transmitiu conselhos e assuntos a Ellen White, como saúde, educação, vida familiar, temperança, evangelismo, ministério de publicações, dieta adequada, obra médica, tantas áreas. E vocês viram no vídeo, era uma menina que sofreu um acidente. Como é que ela teve esse conhecimento todo para escrever esses livros? Algumas coisas que ela escreveu só foram descobertas anos mais tarde, provando que ela foi inspirada. Eu recomendo aqui alguns livros, Primeiros Escritos, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado das Nações, Atos dos Apóstolos, O Grande Conflito,
O Maior Discurso de Cristo, Parábolas de Jesus, Caminho a Cristo. São tantos livros. E cada vez que você lê, você quer ler mais. Porque são livros impressionantes. Marcarão a sua vida. Existe um arqueólogo, na verdade, um dos maiores arqueólogos do século XX, chamado William Foxwell Albright, um PhD. Escreveu dezenas de livros. Mas tem um livro que ele escreveu chamado Da Idade da Pedra ao Cristianismo, From the Stone Age to Christianity. E o Dr. Albright citou a Sra. White como um dos 5 indivíduos a quem ele considerava como sendo autênticos profetas durante os últimos 250 anos. Olha só que impressionante. Após conhecer a obra de Ellen White, ele percebeu que as provas se encaixavam diretamente para ela. Ela era uma profeta verdadeira, uma profetisa verdadeira, né? E olha, falando já no fim da vida dela, perto de 1915, quando ela faleceu, pelo fim da vida, a serva do Senhor, com quase 82 anos de idade, assistiu à sessão da Associação Geral de 1909. A Associação Geral é uma reunião que os adventistas fazem atualmente de 5 em 5 anos. Houve uma interrupção por causa da pandemia, provavelmente teremos uma agora em 2022. E ela assistiu a essa reunião em 1909, realizada em Washington, D.C. Foi a última de que participou. Ela foi à plataforma, no último dia da sessão, para dizer algumas palavras de ânimo e despedida, e então se dirigiu ao público, onde já havia uma Bíblia, abriu o livro e o segurou com as mãos trêmulas devido à idade, e disse: irmãos e irmãs, eu vos recomendo este livro. Sem nenhuma outra palavra, fechou o livro, retirou-se da plataforma. Foram suas últimas palavras na Assembleia Mundial da Igreja Adventista. Ela amava a Bíblia. Você, ao ler os seus escritos, vai perceber o conhecimento que essa mulher tinha da Bíblia Sagrada. E ela vai citando os textos bíblicos. E os textos vão tendo uma nova roupagem, uma nova cor. É impressionante. E você pode perguntar qual a autoridade dos textos, dos escritos de Ellen White. Bom, alguém pode dizer, os adventistas do sétimo dia não colocam os escritos de Ellen White no mesmo nível das escrituras. Isso é verdade. Mas então, qual seria a autoridade dos escritos de Ellen White? Vamos tentar responder essa pergunta para vocês aqui. Ellen White mesmo escreveu no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 27. Não escrevo na revista um artigo que exprima meramente minhas próprias ideias. Elas são o que Deus tem me revelado em visão, os preciosos raios de luz a irradiarem do trono. Elas são o que Deus tem me revelado em visão. Impressionante isso. Ela dizia que ela não escrevia ali em revista, ou artigo, ou depois em livro, as ideias dela. Eram ideias vindas de Deus. Notem outro texto de Ellen White que aparece no Comportor Evangelista. A irmã White não é a originadora desses livros. Eles contêm as instruções que durante a obra de sua vida Deus lhe tem estado a dar. Encerram a preciosa luz confortadora que Deus tem dado graciosamente à sua serva para ser dada ao mundo. A irmã White não é a originadora desses livros. Interessante, impressionante isso. E no livro Crede em Seus Profetas, o escritor diz o seguinte: em tudo isso, Ellen White reivindicava para si própria a mesma inspiração do Espírito Santo que moveu os antigos profetas a escreverem o que chamamos agora a Bíblia. As mensagens eram de Deus. A ela, da mesma maneira que aos antigos escritores bíblicos, veio a palavra do Senhor. Interessante. A ela também veio a palavra do Senhor. Agora, veja o que diz Gerhard Pfaendl. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Ele escreveu um artigo chamado Autoridade de Ellen White,
dos escritos de Ellen White. E isso é o que pensa a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele diz assim: as Escrituras são a mensagem de Deus para todo o tempo e todas as pessoas. É a vara de medir, a medida padrão pela qual tudo deve ser auferido. É a diretriz suprema para todos os cristãos. Agora, os escritos de Ellen White, por outro lado, são mensagens de Deus para um povo em particular, sua igreja remanescente, em um momento particular da história, o tempo do fim, nosso tempo. Seus escritos não são uma norma nova ou adicional de doutrina, mas uma ajuda para a igreja no tempo do fim. Por isso, os seus escritos têm uma finalidade diferente da Escritura. Eles são a luz menor para guiar a luz maior. Veja, esses livros que ela escreveu têm uma mensagem para o tempo do fim. Eles são uma luz menor para guiar para a luz maior, a Bíblia Sagrada. Esse é o objetivo dos escritos de Ellen White. Olha, os adventistas, eles rejeitam a ideia de que existem graus de inspiração. Não existe, por exemplo, existem algumas Bíblias, as Bíblias católicas, por exemplo, têm uns livros que a gente chama de apócrifos. Seria assim com um grau menor de inspiração. Já os adventistas não aceitam isso. Os adventistas do sétimo dia rejeitam a ideia de que existam graus de inspiração. Eles creem que Ellen White foi a mensageira de Deus e que foi inspirada, assim como os profetas do Antigo e do Novo Testamento. Portanto, se Ellen White foi inspirada, como os profetas do Antigo e Novo Testamentos, que autoridade deve ter seus escritos? A resposta só pode ser: eles têm a mesma autoridade que os escritos dos profetas não canônicos tiveram para o seu tempo. Vocês se lembram que existem alguns profetas que não têm livros escritos na Bíblia, mas eram profetas. Receberam a mensagem de Deus, embora os livros não estão na Bíblia Sagrada. São mencionados muitas vezes. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 229, diz assim: ou Deus está ensinando sua igreja, reprovando seus erros e fortalecendo a sua fé, ou não está. Esta obra ou é de Deus ou não é. Deus não faz nada em parceria com Satanás. Meu trabalho, ao longo dos últimos 30 anos, traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Ela está aqui questionando as pessoas. Leiam o que eu escrevi e fazem um balanço. Veem se isso provém de Deus ou provém do diabo. O próprio Jesus foi acusado de pertencer ao reino de Beelzebu. Mas leiam. Eu acho que você deve provar por si mesmo. Leia um dos livros de Ellen White. A Igreja Adventista tem um manual chamado Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E falando sobre o Espírito de Profecia, sobre o dom profético e os escritos de Ellen White, que cremos que sejam escritos inspirados, assim diz na página 15: um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é um sinal identificador da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade, que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser aprovado todo ensino e experiência. E o pastor Albert Tim, que durante muito tempo foi diretor do Centro White no NASP, ele diz assim: a autoridade dos escritos de Ellen White tem inspiração semelhante à das Escrituras. Não existem diferentes graus de inspiração. Também a autoridade profética é semelhante à das Escrituras. Não existe diferentes graus de autoridade profética. Rejeitar a mensagem de um profeta do Senhor significa rejeitar o próprio Senhor que o enviou, conforme Lucas 10, verso 16. Mas a função é diferente das Escrituras. A Bíblia foi e é para todos os tempos e lugares.
Ellen White aplica-se ao tempo do fim e à Igreja Adventista do Sétimo Dia. É por isso que eu tenho usado alguns dos textos de Ellen White. E vou usar mais, né? Vou usar mais nos próximos vídeos. Agora, quero fazer uma pergunta para você. Será que existe alguma profecia de Ellen White sobre o tempo da vinda de Jesus? O que ela fala sobre o tempo da vinda de Jesus? A proximidade, o dia e a hora, o tempo exato. O que será que ela fala? Nós vamos analisar isso em alguns vídeos que vamos apresentar a seguir. Hoje nós vamos parar por aqui. Eu recomendo que você continue assistindo essa série para aprender mais a respeito dessa longa linha do tempo que vai nos mostrar que estamos vivendo nos últimos dias da história deste planeta. Não perca o nosso próximo programa. Antes, porém, de terminar, gostaria de orar com você. Vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor deixou a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, que os santos profetas no passado escreveram e chegou até nós. Nós temos aqui a palavra de Deus, trazida a nós pelos profetas. Te agradecemos porque o Senhor avisou sobre muitos acontecimentos que já aconteceram e alguns acontecimentos que ainda virão. Te agradeço também pelos escritos de Ellen White, livros impressionantes que demonstram que o Senhor inspirou. O Senhor trouxe a ela a palavra inspirada. E eu gostaria que o Senhor colocasse na mente das pessoas que estão ouvindo nesse momento de começar a ler alguns dos livros de Ellen White e perceber essa luz maravilhosa que irradia desses livros. Continua abençoando o Teu povo, a Tua palavra, até o dia que estaremos vivendo contigo eternamente, sem necessidade de intermediação de um profeta para nos trazer a Tua palavra, mas estaremos ouvindo e comungando face a face contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a você para que assista ao próximo vídeo. Dentro em breve vai estar aqui também. E você vai conhecer mais sobre essa linha do tempo que demonstra a proximidade da volta de Jesus. E a pergunta é, será que existe alguma profecia de Ellen White sobre o tempo da vinda de Jesus? Não perca o nosso próximo programa.